Este é mais um estudo especial aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. É o estudo de número 700. A cada 100 estudos nós fazemos um estudo e o tema deste estudo é sobre Siló. Você sabe que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre Siló logo após a nossa vinheta. Siló, além de ser um lugar geográfico, é também o cumprimento de uma profecia bíblica. Vamos ao nosso tema, até que venha Siló. O nosso texto base está no livro de Gênesis, capítulo 49, verso 10, que diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olha que tema tremendo, que versículo maravilhoso. É um versículo aonde Jacó está abençoando o filho dele, o filho Judá. E Siló é citado por Jacó quando ele abençoa profeticamente e até messiânico ao filho dele, Judá. Judá foi comparado por Jacó como um leão. Um leão por quê? Porque leão é aquele que tem a realeza, que simboliza o poder, a justiça, a força, a coragem. E Jacó abençoa a Judá com todas essas bênçãos. Gênesis capítulo 49, verso 9. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa, como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? E Siló nós vimos que é uma região geográfica de Israel, e lá em Siló ficava o tabernáculo. 1 Samuel capítulo 1, verso 3, nós vemos que fala: todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Eucana era o esposo de Ana, e Ana, ela foi até o tabernáculo, ela foi buscar a presença do Senhor. Ela precisava que a vida dela tivesse uma mudança, uma vitória, e ela buscou no Senhor esta mudança, o consolo, o socorro. Ela buscou um milagre na vida dela e ela recebeu a bênção dela lá no tabernáculo, lá em Siló. Siló então era o local onde ficava a Arca da Aliança. Era o que representava a presença de Deus. Mas certa vez os israelitas, eles estavam em guerra contra os filisteus e eles estavam perdendo. Com a derrota eles tiveram uma ideia. Os anciãos mandaram buscar a Arca da Aliança que estava em Siló, porque era justamente a presença do Deus Todo-Poderoso através da Arca da Aliança que para eles simbolizava que eles seriam vencedores. 1 Samuel capítulo 4, verso 3 e verso 4, que diz: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a Arca da Aliança de Deus. Eles acompanhavam porque eles eram sacerdotes, eles eram filhos do sacerdote Eli. Mas assim como
nos tempos do sacerdote Eli, as pessoas não tinham temor a Deus, inclusive os próprios filhos de Eli, Ofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 2, verso 12, verso 22. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eles profanavam, eles se tornavam odiosos perante o Senhor. O rei Davi, ele reinou em Jerusalém e ele quis construir ao Senhor uma casa, um templo, e ele foi impedido pelo Senhor porque ele era um homem de guerra. Davi derramou muito sangue e o privilégio de construir o templo foi para Salomão. 1 Crônicas capítulo 29, verso 1, olha Davi falando, o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para esta missão. Contudo, ele é jovem e inexperiente para realizar uma obra tão majestosa, pois esse palácio não é para homens, mas para servir como casa de Iavé, nosso Senhor Deus. E com o passar dos anos, assim como o povo de Israel na época do sacerdote Eli, eles profanaram o templo, eles profanaram trazendo e fazendo o que abominava a Deus. Jeremias capítulo 32 nos mostra bem detalhadamente sobre isso. Vamos ver o verso 33 e o verso 34. Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente. Olha como o Senhor está falando sobre o comportamento do povo de Israel. E ele ainda disse: ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes, preferiram não me dar ouvidos, tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhes apliquei. Chegaram ao cúmulo de profanar o templo que leva o meu nome, conservando em suas dependências as imagens de seus ídolos. Deus escolheu o lugar aonde seria o templo, aonde estaria a presença do Senhor. Assim como nós vimos, o tabernáculo ficava em Siló, o templo ficava em Jerusalém. E Deus advertiu ao povo de Judá sobre o que eles fizeram em Siló. Mas Siló, um lugar geográfico, era o lugar onde o nome do Senhor era invocado. Jeremias capítulo 7, verso 12 diz assim: portanto, ide agora mesmo a Siló, ao meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vede o que eu lhe fiz por causa da infidelidade de Israel, o meu povo. Nós podemos perceber que o povo se afastou do Senhor. Muitos, eles se apegavam ao lugar, um lugar onde a presença de Deus estaria. Realmente foi um lugar que Deus havia escolhido e as pessoas iam lá para adorar a Deus, mas com o passar do tempo as pessoas se afastaram de Deus. Nós falamos sobre Siló, este local geográfico, mas teve a profecia até mesmo de Jacó se referindo não ao local geográfico, mas ao Messias. Vamos conferir através da profecia que foi falada pelo profeta Ezequiel ao rei Zedequias. O rei Zedequias foi o último rei do Reino do Sul, o último rei de Judá.
Deus, ele chamou o rei Zedequias de ímpio e de profano. Ezequiel capítulo 21, verso 25. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Olha a advertência de Deus para este rei. Era um rei que não queria se render ao Senhor, que queria andar segundo os desejos do coração dele, que queria fazer aquilo que ele achava que era certo, e ele não buscava ao Senhor. E sabe o que Deus falou para ele? Deus mandou ele tirar a coroa da cabeça. Ezequiel capítulo 21, verso 26, que diz: assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Deus, ele faz isso. Deus, ele põe, Deus, ele tira. Deus, ele tem a vontade permissiva, mas Deus é aquele que humilha o soberbo e ele exalta ao humilde. Deus falou sobre quem que tinha o direito de usar aquela coroa, ainda em Ezequiel capítulo 21, verso 27, ao revés, porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence e dê direito, a ele a darei. Olha que tremendo, Deus já estava mostrando no tempo quando Jacó abençoou a Judá, que de Siló iria ter algo extraordinário, mas viria Siló, ou seja, não era algo físico, não era um lugar geográfico, mas você vê que Deus falou para o rei Zedequias que ele não teria mais a coroa, porque a coroa era para aquele a quem viria reinar. E Deus falou da restauração de Israel, da restauração de Jerusalém, da restauração de Judá, da restauração do templo para o profeta Jeremias, porque o povo havia sido levado cativo para a Babilônia e aquele povo retornaria. Jeremias capítulo 29, do verso 10 ao verso 12, assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Olha que tremendo ainda a palavra do Senhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Deus está falando para aquele povo que Deus traria ele novamente. Eles retornaram, mas eles não tiveram mais um rei governando sobre eles. O último rei de Judá, então, foi o rei Zedequias. E aí vem a palavra: até que venha aquele a quem pertence de direito, a quem pertence a coroa de direito. Quem pertence à coroa de direito era o mesmo que Jacó estava falando, e é mesmo que fala em Apocalipse, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, verso 15 e verso 16, uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É justamente até que venha Siló, até que venha o Filho unigênito de Deus, até que venha quem a coroa
coroa realmente pertence para sempre. E Jesus, ele veio, Jesus, ele nasceu da tribo de Judá, descendente de Davi, se cumprindo a profecia de Jacó, a profecia messiânica que está no nosso texto base. O cetro não se arredará de Judá. Atos capítulo 13, verso 22 e verso 23, olha o que Paulo está falando. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Começou falando de Saul, ao qual também deu testemunho e disse: olha o que Deus falou de Davi, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Paulo estava testemunhando lá em Antioquia da Pisídia, num dia de sábado na sinagoga. Ele estava falando sobre a promessa de Deus, sobre o nascimento do Salvador, do Messias, do Rei de Israel, e o cumprimento foi justamente em Jesus. E Paulo estava trazendo sobre isso: nasceu o Rei dos Reis, nasceu Jesus aqui encarnado, feito homem. E o profeta Zacarias, ele profetizou que o rei, olha que interessante, entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 9, verso 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. A profecia que Jesus entraria às portas de Jerusalém montado num jumentinho, a profecia se cumpriu em Jesus, e Jesus entrou montado num jumentinho. Lucas capítulo 19, verso 37 e verso 38, ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria em alta voz por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Imagina Jesus como rei montado num jumentinho, se cumprindo a profecia que Zacarias havia dito, sendo proclamado por rei. Mas era necessário também as outras profecias se cumprirem. Ele seria sacrificado por minha causa, por tua causa, pela humanidade, pois somente assim nós poderíamos ter novamente acesso ao Deus Todo-Poderoso, pois somente Ele, através do sacrifício, através do sangue derramado na cruz do Calvário, poderia nos justificar diante de Deus, poderia perdoar os nossos pecados. E Paulo, ele ensinou aos irmãos da Antioquia da Pisídia que se cumpriu todas as profecias sobre o nascimento do Senhor Jesus. Também ele falou que se cumpriu, e ele mostrou para eles sobre a morte, sobre a ressurreição do Rei Jesus. Atos capítulo 13, verso 29 e verso 30. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aquela profecia messiânica que Jacó havia abençoado ao seu filho Judá se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Siló veio em forma de carne e osso, veio em forma de homem, e o verbo habitou entre os homens. O nosso Jesus, ele habitou aqui na terra, e nós aguardamos a segunda vinda, outra profecia que está para se cumprir como igreja.
esperando o Senhor Jesus arrebatar. E Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e verso 52. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós temos esta promessa para viver a profecia até que venha a Siló, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nasceu em forma humana, ele veio a Siló e se cumpriu. Agora nós aguardamos, desejamos, almejamos que se cumpra esta profecia, aonde nós não esperamos passar pela morte, mas nós estamos esperando ser transformados num corpo incorruptível e encontrarmos com nosso Senhor nos ares. E é por isso que a igreja fala: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o arrebatamento. Se por acaso você não ouviu, ouça, porque é muito importante você não ser pego desprevenido e você ter o privilégio de se encontrar com o Senhor nos ares. Se caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, é importante para o YouTube. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais e vamos falar que Jesus vai voltar. Maranata! E que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.